Amém. Já foi um privilégio estar aqui pela manhã. Já estava muito agradecido ao Senhor por vim lá de Brasília. E eu ia pela manhã em outra igreja e falei, eu vou lá no Pastor Júlio, pegá-lo de surpresa lá, os irmãos. E foi muito bom que eu revi muitos amigos, muita gente querida, muitas pessoas que só de olhar a gente já conhece, já sabe. Isso é muito bom. Irmãos, hoje nós queremos trazer uma palavra para os irmãos, receber da parte do Senhor através da sua palavra, algo que leva o nome de Em Memória de Cristo. Esse foi o título que, lendo o texto, eu consegui sugar, tirar. Então o texto que nós vamos utilizar fica em 1 Coríntios, no capítulo 11, no versículo 23 ao 26. 1 Coríntios, capítulo 11, do versículo 23 ao 26. A versão que eu estou usando aqui, irmãos, é a NAA. Se os irmãos quiserem projetar, para que possamos ler juntos. Amém. O texto diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo, que é dado por vocês. Façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem este cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Vindo aqui pela manhã, percebi que também estava no dia da ceia. Eu bem sei que o Ministério Sal da Terra faz a ceia pela manhã, então eu falei, eu vou lá cear com os irmãos. E quando o pastor Júlio me convidou, eu falei, nada tão normal do que levar uma palavra que possa encaixar juntamente com a palavra da ceia. E de manhã, conversando com a pastora Zete falou, olha, a última vez que você veio aqui, você ministrou sobre a mesa. Eu gostaria muito de ouvir sobre a mesa novamente, né? O que você tem aprendido. Então, irmãos, esse texto que nós acabamos de ler, ele foi falado pelo Senhor Jesus e repetido aqui agora pelo apóstolo Paulo na mesa. O Senhor Jesus, tomando o pão, tendo dado graça, o partiu. Mas a frase que salta aos olhos nesse texto é em memória de mim. Quem é o dono da mesa? Quem convidou os discípulos? Quem saiu atrás de Pedro? Quem foi que recebeu Natanael, que estava vindo debaixo de uma árvore? E ele, olhando para Natanael, disse: eu te vi antes de Filipe te chamar. Estás diante de mim, um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Então Filipe, olhando para Jesus, diz: tu és o Cristo, o rei de Israel. E ele fala, só depois que eu falei isso, que você percebe isso? Então Jesus, chamando os seus discípulos, trazendo para perto de si, logo ele os levou a uma mesa que antecede o Getsemane, que antecede a sua crucificação. A mesa vem antes, o Getsemane depois e a cruz depois. Mas nós percebemos que o Senhor, antes de subir aos céus, ele deixou um sacramento. Um sacramento, né, da ceia. O sacramento, depois ele fala sobre o sacramento do batismo. Mas esse versículo que Paulo repete, porque Paulo recebeu do Senhor. Ele fala, porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Então é um legado que o Senhor deixou sobre nossa vida, um legado que ele coloca e que ele fala, sempre que vocês forem ceiar, lembrem-se de mim.
E ele falou isso em uma mesa, ele convidando os seus discípulos para a Santa Ceia. A última ceia foi juntamente com os seus 12 discípulos. E estava lá sentado Judas, bem sabemos, ele tomando a ceia, o Senhor falou: Judas, sai e vai fazer o que você tem que fazer. Lá naquela mesa também foi onde João, reencostando a sua cabeça no peito de Jesus, disse: Senhor, quem o trairá? Tudo isso aconteceu na mesa. Enquanto ele partia o pão, enquanto ele ministrava a ceia, enquanto ele falava em memória de mim. E quando nós olhamos, irmãos, para essa passagem, há algo profundamente solene, ao mesmo tempo dolorosamente revelador nessas palavras. Façam isso em memória de mim. Quem é o dono da mesa? O Senhor. Quem fica na cabeceira da mesa? Né? Se a mesa for uma grande mesa, né? E eu creio que é uma grande mesa. A gente sempre brinca que quem fica na cabeceira da mesa é quem paga a conta. Ele pagou a conta. E por isso a mesa é dele, o pão é dele, o vinho é dele. Nós desfrutamos de uma mesa ao qual fomos convidados. Fomos convidados pelo Senhor, assim como ele convidou cada um dos seus discípulos. Vinde após mim. Quando ele estava atrás de Pedro, né? Ele vendo Pedro disse: siga-me, porque eu farei de ti um pescador de homens. E quando ele entrou no barco com Pedro, porque Pedro tinha um barco juntamente com outros discípulos, ele pediu para que Pedro saísse com esse barco, e Pedro, ao sair com o barco, ele disse: lança a rede pelo lado direito que você encontrará peixe. E Pedro, olhando para ele, fala: Senhor, pescamos a noite inteira e não pegamos nada, mas em cima da tua palavra lançarei a rede. E quando eles começaram a puxar essas redes, diz o texto que Pedro caiu prostrados aos pés de Jesus e disse: apartai de mim, Senhor, porque sou homem pecador. Esse que o Senhor chamou, quando estava diante do Senhor, reconheceu: eu sou um pecador. E todas as vezes que nós estamos diante dessa mesa, disse Paulo nesse mesmo texto, um pouquinho mais para frente, ele diz o quê? Examinai-vos. Examinem-se. E coma. Então, da mesma forma que Pedro fez e olhou para o Senhor e viu que ele era santo e ele não, nós também, ao olharmos para o Senhor, diante dessa mesa, reconhecemos que nós não somos dignos de nos assentarmos sem sermos convidados. Então, por isso há um convite. E Paulo, quando ele relata aqui, ele fala: aprendi de ti, Senhor. Aquilo, eu estou passando para a igreja de Coríntios aquilo que recebi do Senhor. Que na noite em que foi traído, ele pegou o pão, partiu o pão com os seus discípulos, dando a eles, depois pegou o cálice também. E antes, né, de cada um desses pontos, ele disse: fazer isso em memória de mim. E por isso, nessa noite, irmãos, atentamos nesse mandamento do Senhor, porque é um mandamento, fazer isso em memória de mim, é um lembrete que nós temos que ter todas as vezes que estamos diante da mesa do Senhor. Por isso que nós ministramos a ceia pelo menos uma vez por mês. Tem igreja que ministra toda semana, há igrejas que só faz uma vez por ano. É bem raro, mas existe, né? Mas todos esses é em memória de Cristo. Tudo isso é porque Ele fez algo por nós que nós, na condição que estávamos, e mesmo com a condição que estamos agora, não podemos fazer: salvar-nos a nós mesmos. A crucificação de Cristo foi para que eu e você não precisássemos passar por aquilo que Ele passou. Ele colocou sobre si todos os nossos pecados, carregando Ele na cruz. E quando Ele foi crucificado, Ele disse ao Pai: perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem.
Será que esse perdão era só para aqueles que batia, o açoitava, o cuspia, o zombava, o caluniava, gritava, crucifica-o? Aquele que açoitou até os ossos aparecerem, a sua carne ser rasgada, o seu sangue ser derramado, até o ponto do chão aonde ele estava sendo açoitado ficar lavado pelo sangue do nosso Senhor? Mas ele estava também pedindo perdão por nós. Porque Cristo não vê como nós vemos. Ele vê o todo. Porque ele é o Filho de Deus e o Filho eterno. Ele estava no princípio com Deus. João nos relata isso. E quando nós olhamos para essa mesa, quando nós observamos esse momento, quando nós olhamos para isso, há 3 pontos que eu quero trabalhar com vocês nessa noite. O primeiro é o glorioso objetivo da memória. É trazer à nossa memória aquilo que nos traz esperança. A ceia faz isso conosco. Nós, quando nós tomamos o pão, quando nós tomamos o vinho, nós lembramos daquilo que Cristo fez por nós. E aí nós podemos alegremente festejar juntamente com os irmãos e dizer, eu tenho uma aliança contigo, porque o Senhor fez uma aliança comigo. Ou você acha que nós estaríamos hoje reunidos aqui se não fosse todo o trabalho que Cristo fez por nós? Será que eu conheceria a Fran, o Mateus, o Jales, se não fosse o Senhor na nossa vida? Talvez não. Será? Então tudo que o Senhor fez, tudo que nós recebemos da parte do Senhor, que nós recebemos hoje diante dessa mesa, foi a vida eterna. A oportunidade de ter comunhão, a oportunidade do partir do pão, a oportunidade de distribuir o cálice. O outro ponto que eu quero trabalhar é o bendito benefício de lembrar de Cristo. E aí, irmãos, eu faço a pergunta. Lembrar de Cristo por quê? Lembrar de Cristo não é um exercício sentimental. Nós não podemos olhar para ele como um coitadinho, como alguém necessitado. Não, nós estamos diante agora do Senhor da glória. E João nos ensina isso em Apocalipse. Ele diz, estava na ilha de Patmos, fui em espírito levado. E diante de mim estava um que os seus olhos eram como chamas de fogo, os seus pés reluzente como um bronze polido. Em sua cintura estava um cinto de ouro. E quando eu olhei para ele, eu caí aos seus pés como morto. Eu fico pensando, mas João não é aquele que reencostou a sua cabeça no ombro de Cristo? Ele não diz em seu evangelho que ele é o discípulo mais amado? Quando nós lemos o Evangelho segundo João, nós vamos ver que João, ele tem uma intimidade diferente dos demais evangelhos. Ele parece ir em detalhes muito mais amorosos da parte do Senhor. No Evangelho de João diz que Jesus chorou. É o único evangelho que relata esse evento. Algo de uma intimidade. Então, o apóstolo João, quando olhou para a pessoa de Cristo, glorificado, poderoso, Senhor de toda a glória, Rei dos reis e Senhor dos senhores, sabe o que ele fez? E aí, mano, tudo bom? Beleza, Jesus? Não. Ele caiu aos seus pés como morto. Porque agora não é somente aquele Jesus que tanto pregam, né? Moribundo, triste, encurvado na cruz. Não, ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele vem em toda a glória. E ele fala, e eu caindo aos seus pés como morto, isso quer dizer prostrado. O que o Senhor faz? Aquilo que ele sempre fez. Estende a sua mão direita, toca João e diz, não temas. Eu sou aquele que era e que é. Eu sou o primeiro e o último. Eis que eu estava morto, mas eis que agora estou vivo pelos séculos dos séculos. E tenho as chaves. Então ele expõe o que ele é agora para João.
ele estende a mão novamente para João. Porque João agora estava o quê? Com medo. Ele estava prostrado. Ele estava diante do Senhor da glória. Não parecia nada com aquilo que ele tinha visto Jesus antes. Ele tinha visto Jesus multiplicar o pão. Ele tinha visto Jesus levantar os mortos. Ele tinha visto Jesus, mas ele nunca tinha visto Jesus em toda a sua glória. Em todo o seu esplendor. Em todo o seu poderio. Todo o seu reino. É onde ele vem, e é isso que às vezes nós nos esquecemos. Que agora nós estamos diante daquele que é todo poderoso. Não é aquele mais que se esvaziou até a morte. É aquele que agora está cheio ao ponto de João olhar para ele e ver os seus olhos como chama de fogo, os seus pés reluzentes como um bronze polido. Eu creio, irmãos, que se nós vêssemos Jesus dessa forma, nós nos assustaríamos assim como o apóstolo João. Porque às vezes a gente olha para a mesa e nós não entendemos a mesa. Nós não compreendemos diante do que nós estamos. Diante dos elementos que estão lá representando o corpo e o sangue do Senhor. Ele está naqueles elementos de forma alguma, nós não cremos nisso. Mas nós sabemos que o Senhor está espiritualmente conosco na ceia. Ele é o primeiro a chegar e o último a sair. Ele é o dono da mesa, é Ele quem põe a mesa, é Ele que ministra sobre esta mesa. O texto lá de Apocalipse, capítulo 19, vai dizer assim: bem-aventurados aqueles que são convidados a bodas do Cordeiro. Aqueles que são chamados, aqueles que são colocados diante. Nós somos esses benditos, que por algum motivo que eu desconheço, talvez você possa conhecer o motivo, mas eu desconheço o motivo. Por que que Ele me ama tanto? Por que que Ele pegou alguém como Ele foi atrás de alguém como eu? Por que que Ele abriu a porta da sua casa para alguém como eu? Por que que Ele me colocou diante da sua mesa? Eu não faço ideia. Isso é graça. Pura graça de Deus. Não há nada em nós que nos faça estar diante dessa mesa na eternidade. Nada pode nos chamar. A palavra de Deus diz que quando as pessoas olhavam para Cristo, Ele não tinha nenhum tipo de algo que atraísse as pessoas. Eu também não. E talvez você também não. Mas por algum motivo o Senhor olhou para alguém como eu e você e nos convidou. Existe um texto na palavra de Deus, no Evangelho de Lucas. Eu gosto muito dessa parte do Evangelho de Lucas, mais do que os outros evangelhos, que vai falar sobre o banquete do rei. E nesse texto do banquete do rei, fala que o rei emitiu alguns convites. E que ele convidou alguns. E esses deram desculpas. E ele, olhando para a festa que ele tinha feito, para a mesa que ele tinha colocado, e agora ele olha para os seus servos e diz: cadê os convidados? E eles provavelmente relatou para ele: um foi testar uma junta de boi, o outro foi cuidar do casamento dele, o outro deu outra desculpa, e ele foi relatando, e talvez a ira do coração desse rei se levantou. E ele disse: vai pelas esquinas e busque. E os servos foram. Eu não me consigo ver como alguém que está convidando. Eu me vejo como alguém que estava caído. Eu fui chamado a essa mesa. Eu fui trazido a essa mesa. Por algum motivo. Porque ele fez uma festa ao seu filho. E essa festa ele queria que muitas pessoas estivessem nela. Hoje nós estamos diante da mesa do Senhor. Daqui a pouco nós vamos tomar o cálice e comer do pão, para lembrar de tudo que o Senhor fez por nós. E o que nós devemos lembrar? Nós devemos lembrar de Cristo, que Ele sustenta-nos nas nossas aflições. Nós devemos lembrar que Cristo prepara-nos para o momento mais tortuoso da nossa vida. Ele vai nos preparar até mesmo para a nossa morte. Porque para nós, o viver é Cristo. E o morrer é o quê? Lucro.
Por quê, irmãos? Porque se não estamos aqui evangelizando, indo atrás ainda daqueles que estão perdidos, ministrando na igreja, ajudando, avançando com o reino de Deus, nós estaremos com Ele na glória. Então nós não tememos aquilo que o mundo teme. Para nós, o viver é o quê? E o morrer é lucro. Ou, estando na carne, estou em favor dos meus irmãos, mas estando morto, eu estarei diante do Senhor, que me resgatou por algum motivo gracioso. O terceiro ponto que eu quero trabalhar com os irmãos é o doce mandamento que o Senhor nos ensina na mesa. O que diz o texto? Vamos ler o texto novamente, só para relembrar? Porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor, na noite em que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado por vocês. Façam isso em memória de mim. Em memória de mim, todas as vezes que vocês pegarem o pão, todas as vezes que vocês tomarem na mão o vinho, façam isso em memória de mim. Por que em memória dele? Por que não em memória de nós mesmos? Porque bem sei que nenhum de nós aqui é o Senhor da glória. Nós somos irmãos, nós somos uma família, nós somos um povo que o Senhor reuniu por algum motivo gracioso e nos deu o direito de ser chamados seus filhos, porque é isso que João vai relatar em seu evangelho no primeiro capítulo. Ele veio para o que era seus, os seus não o quiseram, mas ele deu o direito. Ele deu o direito para que todo aquele que nele crê tenha o quê? A vida eterna. Creia, seja filho. E é isso que nós somos hoje. Nós somos os filhos que se aproximam da mesa. A mesa de quem? De um pai que, reunindo os seus filhos, e eu bem sei que tem muitos irmãos aqui com os filhos, uma das coisas mais maravilhosas, o pastor Júlio pregou hoje essa manhã, né? Que às vezes a gente quer exportar os nossos filhos, mas a gente não sabe a importância que é de tê-los na mesa. Então o Senhor sabe a importância de estarmos nessa mesa. O Senhor sabe o que é repartir conosco o seu pão e o seu vinho. A última vez que eu vim aqui, eu ministrei sobre Mefibosete. Um homem que estava em Lodebar. E o rei Davi falou: existe alguém da casa do rei Saul com quem eu possa usar da bondade de Deus? E aí levanta a mão Ziba e fala: Senhor, existe. Existe um rapaz chamado Mefibosete, mas ele é manco dos dois pés. Não tem utilidade, né? Assim na fala, né? Eu estou parafraseando, né? Não existe utilidade para esse rapaz no teu exército. Ele não poderá empunhar uma espada e nem cavalgar em um cavalo, ou guerrear, né, homem a homem em uma guerra. Mas Davi tinha outros pontos para aquele rapaz. E quando chega Mefibosete diante do rei Davi, ele se prostra e diz: o que o senhor quer com um cachorro morto como eu? Eu sei que eu era esse cachorro morto. E talvez você sabe que você, antes de conhecer o Senhor Jesus, você era aquele cachorro morto. E o rei Davi estende a sua mão e fala: não, você participará da minha mesa. A partir de hoje você comerá o pão e tomará o vinho nesta mesa. Você será um dos meus filhos, porque eu tenho uma aliança com o seu pai, Jonatas. E todas as terras do seu avô Saul será tua. Você é sangue real, meu filho. É isso que o Senhor fala para nós. É isso que, quando nós estamos diante dessa mesa, nós temos que lembrar quem nós éramos, quem nós somos e quem o Senhor é. Ele coloca a mesa, nós desfrutamos. Ele se entrega e nós recebemos. Ele é crucificado e nós ganhamos a liberdade.
Ele é moído até a morte para que nós possamos entrar na glória inteiros. Ou vocês acham que lá na eternidade ele não terá os seus pés e suas mãos curados? É isso que o Senhor fez. Ele se entregou até o ponto de que eu e você pudéssemos ser trazidos diante do seu reino, diante da sua mesa, diante da sua festa, diante do seu povo, para que eu e você pudéssemos ser chamados de filhos de Deus. Então, irmãos, para encerrar, nesta noite, nós somos chamados a essa mesa que é colocada hoje, nesta noite. Nós vamos tomar do pão, nós vamos tomar do cálice, nós vamos repartir com os irmãos, mas tendo em mente, em memória de quem? Quem que nos deu a oportunidade de estarmos juntos? Quem nos deu a oportunidade de olharmos como irmãos? Quem? Aquele que nos chamou para a mesa. Aquele que fez o convite eterno. Bem-aventurados são aqueles que são chamados. Vamos ler esse texto, só para mim não errar? Apocalipse capítulo 19, último livro da Bíblia, lá no capítulo 19, se eu não me engano, me ajudem aí, irmãos, quem chegar primeiro aí, se é o versículo 1. Então, eu estou tentando ver qual que ele é aqui, que ele não está anotado aqui, sabe? Eu não anotei ele. Hã? É bem-aventurado aqueles que são convidados às bodas do Cordeiro. Hã? 9? Então vamos ver aqui. Porque do vinho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então o anjo me disse, escreva, bem-aventurados aqueles que estão chamados às ceias das bodas do Cordeiro. Então nós somos os bem-aventurados. Nós somos chamados às bodas do Cordeiro. E hoje nós vamos aqui ter um pouquinho daquilo que teremos na eternidade. A comunhão com o Senhor que está nessa mesa e com os irmãos que foram convidados. Amém? Eu gostaria que os irmãos ficassem de pé. Eu gostaria de fazer uma oração com os irmãos. Eu queria que os irmãos... Eu quase não faço isso, mas eu gostaria que os irmãos repetissem comigo uma oração. A oração é assim: Senhor, eu me lembro de Ti. Eu me lembro do Teu corpo ferido. Me lembro de Teu sangue derramado. Me lembro do Teu amor eterno. Eu me lembro que foi o Senhor que me convidou para essa mesa. E eu estarei contigo na eternidade para desfrutar da tua mesa. Amém.